as tuas leis, os sinais da tua vida, mas se mostra cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. O grande chão os tempos, a batalha já soou, principalmente do seu povo, multidão já conquistou, inimigo em retirada, segurança demonstrou, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Eis que glória refulgente sobre as nuvens vencerá, e as nações os reis da terra com poder governará, com poder e santidade toda a terra regerá, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. E foi entronizado, as nações irá julgar, todos os grandes e pequenos, o juiz aplicará. Os reinos triunfantes lá no céu irão cantar, venceu o rei Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, venceu o rei Jesus. A paz do Senhor Jesus, boa noite, Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade à live da Associação Cristã ProBem. Nosso tema, conhecendo Jesus por meio dos Evangelhos. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença. O Senhor tem nos sustentado e nos guardado. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, perdoa, Pai querido, em nome de Jesus. Ensina-nos a tua palavra e mostra-nos, Pai, a tua face. Queremos ver o Senhor cada vez mais perto e sentir a tua presença, em nome de Jesus. Guia-nos, Pai, dá-nos a direção certa. Abençoa, Senhor, a nossa família, abençoa os nossos entes queridos, abençoa aqueles próximos, família biológica, família sanguínea, família social, os amigos, Pai, os parentes próximos, aqueles que estão ao nosso derredor, que são nossos chegados. Abençoa, Pai. Abençoa também, Senhor, os nossos inimigos, que eles possam um dia se tornarem amigos, Pai, que eles possam ser convertidos. Abençoa, meu Pai, as nações em guerra, dá sabedoria, abençoa Israel, Pai. Oh, meu Deus, abençoa o Brasil, Pai. Dá sabedoria para os governantes, para que eles possam nos governar, para que eles possam ter decisões corretas e guiar o teu povo de uma forma justa, Pai. Em nome de Jesus. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A Associação Cristã ProBem é o nosso ministério. CNPJ 23 411 154 0001 71. E você é nosso convidado para ser um
um associado da Associação Cristã ProBem. Você pode ser um associado Felice. Entre em contato conosco no telefone 011 99709 3919. Vai ser uma bênção você participar, ser um associado. Vai ser muito bom ter você conosco. Venha participar da Associação Cristã ProBem. Faça parte dessa família, muito importante. Nós estamos estudando o livro de Lucas, estamos no capítulo de número 3. Nosso objetivo, nosso tema é Conhecendo Jesus por meio dos Evangelhos. Esse é o nosso tema, tá bom? Você é nosso convidado a ficar conosco aqui, nos acompanhando, estudando conosco e aprendendo um pouco mais da palavra. Um pouco mais da palavra de Deus. Isso é muito importante. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Vão compartilhando. Graça e paz a todos vocês. Graça e paz a você que está entrando agora. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Sertanejo, olha o sertanejo. Capítulo de número 3, pregação de João Batista. Você pega a tua Bíblia aí, vou te dar um tempinho, pega a tua Bíblia. Pode ser uma Bíblia digital, online, aí também não tem problema. Você pode pegar a Bíblia, baixa o aplicativo da Bíblia, muito bacana você ter o aplicativo da Bíblia. Porque às vezes você está no metrô, você está no ônibus e você precisa falar, precisa pregar para alguém. E como é que você faz? Você pega ali o celular com a Bíblia digital e você vai conseguir pregar para a pessoa que está ao seu lado, porque às vezes não dá para você levar a Bíblia física, ela é mais complicada para você estar levando na mão. Mas a Bíblia digital, você consegue levar ela. Então, por que você não baixa o aplicativo da Bíblia? JFA, Bíblia JFA. Baixa o aplicativo aí, baixa o aplicativo, que é muito importante. Eu vou mandar aqui, vou compartilhar aqui, com algumas pessoas, e você compartilha aí também a live com algumas pessoas. Eu estou compartilhando aqui pelo Facebook. E você compartilha aí também para que outras pessoas possam nos acompanhar. Que legal. Olha lá. Nossa, tem bastante gente aqui para compartilhar. Será que todos virão? Vamos lá. Vamos colocar aí, Vamos clicar, vamos compartilhar. Um minutinho para você compartilhar comigo. 1 minuto para você me ajudar a compartilhar. Compartilha aí para quem você puder, seus amigos, quem gosta de ler a Bíblia, quem gosta de estudar a palavra. Você compartilha. E se a pessoa não gosta, não tem problema, ela não precisa compartilhar, ela não precisa vir. Só vem quem Deus toca no coração, não é? A gente só convida. É igual uma festa de aniversário. Você convida. E se a pessoa vem, ela come o bolo. E se ela não vem, ela não come o bolo. É assim que é a festa de aniversário. Você convida e vê se a pessoa vai vir. Se ela vem, ela come do bolo. Se ela não vier, ela não vai comer do bolo. Então, o convite está sendo feito. Se você quiser, você participa.
e vai ser uma benção. No juízo não pensava, nem na minha perdição. Olha a letra aí. Nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, Capítulo 3 do livro de Lucas. Abra sua Bíblia aí, nós estaremos lendo capítulo 3, livro de Lucas, dando continuidade. e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Conhecendo Jesus por meio dos evangelhos. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Vamos lá, vamos estudar a Bíblia, vamos conhecer Jesus por meio dos evangelhos. Olha só, capítulo 3 do livro de Lucas diz assim: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Olha só. Aí tem gente que fala que a Bíblia foi escrita por homens e foi manipulada. Mas você vê o cuidado do autor de Lucas, o cuidado dele colocar aqui fatos históricos que vão evidenciar a verdade das informações. Porque se fosse mentira, a Bíblia não seria tão rica em detalhes históricos. Ela dá detalhes históricos para confrontar realmente o tempo, para confrontar as pessoas que duvidam de que houve o fato. Então, você tem aqui uma cronologia e um tempo. Essa nossa Bíblia ela não é cronológica, ela é uma Bíblia aqui contando as histórias meio que aleatório, mas existe uma Bíblia cronológica, por ordem de tempo. Mas aqui ele dá um tempo, quando ele fala assim, olha, no ano 15 do império de Tibério César. Aí se você pegar os livros de Roma, lá, você vai conseguir ver que isso aqui tudo foi verdade. Sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia. Então você tem aqui um representante de cada local colocado ali por Roma. E depois ele vem e fala da parte religiosa. Caifás, Anás e Caifás, sumo sacerdote,
E agora ele vai na ordem falar de João Batista. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai caminho do Senhor e endireitai as veredas. Então o profeta Isaías, da religião judaica, já anunciava que viria um profeta e que prepararia caminho para o Senhor Jesus. João o Batista é este homem que anda pregando o evangelho do arrependimento. Por que o evangelho do arrependimento? Porque aqui João fala sobre a consciência em que o homem deve ter, o homem, eu digo, ser humano, sobre o pecado, sobre as suas ações, e deve renunciar aquilo que não agrada a Deus, e deve rejeitar o pecado e começar uma nova vida. Para isso, é necessário que, primeiro, se arrependa, tenha consciência e se arrependa dos seus atos. E batize nas águas, o batismo como ritual de um novo nascimento, de uma nova vida, largando para trás o velho homem, a velha mulher, o velho costume, as tradições, tudo aquilo que aprendeu de forma errada, as culturas, as adorações, deixando para trás e começando uma nova vida. Então, o arrependimento já existia. Então, a salvação pelo arrependimento, Deus já recebia. Inclusive, no Antigo Testamento, eles sacrificavam ali o animal para Deus, faziam um holocausto, ali um sacrifício, que era uma forma de arrependimento, de pedir perdão para Deus sobre os pecados. O sacerdote fazia, entregando um cordeiro que representava o sacrifício, a morte de um animal em troca da minha morte. Eu cometi o pecado, eu precisaria morrer, e eu sacrifico um animal dizendo: Senhor, recebe a morte desse animal como meu pedido de arrependimento. Eu sacrifico um animal ao invés de me sacrificar, mas o Senhor me perdoa. E Deus perdoava por mais um ano o povo, segundo a religião judaica, e o povo começava um novo ciclo. Só que em algum momento esse povo endureceu o coração e já não havia mais o arrependimento. Existia somente uma tradição de sacrifício, meio que mecânico. Vamos lá, qualquer coisa sacrifica o bichinho e está tudo bem, nós vamos pecar de novo. Mas Deus, ele não se agrada disso, porque Deus, na verdade, ele não queria o animal, Deus queria o arrependimento. E João Batista vem pregando este arrependimento. Arrependei-vos e se batizai. E João Batista vem ali nas beiras do Rio Jordão pregando o arrependimento. Todo o vale se encherá e se abaixará todo o monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Então, ele anunciava que viria o Salvador e, ao mesmo tempo, ele enxergava as pessoas que não estavam ali de verdadeiro arrependimento. E ele dizia: produz, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. Porque o antigo religioso, o antigo herdeiro da promessa de Abraão, eles entendiam que eles tinham uma espécie de proteção por serem descendentes de Abraão. Eles eram escolhidos, por uma promessa, uma aliança com Deus.
E aí João Batista prega o arrependimento dizendo, dê bom fruto. Porque não adianta você falar que você é descendente desse ou daquele, que você é filho de rei, que você é filho de rainha, você pode ser quem for. Se você não der bons frutos, você não é boa pessoa. O arrependimento por si só, ele não vale se você não der bons frutos. Então, se conhece a árvore pelos frutos. Os frutos, eles vão apontar para uma mudança de vida. Os frutos vão apontar para um arrependimento genuíno, para um novo nascimento. Então, são os frutos. O que são os frutos? Frutos de bondade, de ações de bondade, ações de gratidão, de perdão, de tolerância. Os frutos do Espírito. Longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio, paz, gozo. Quando aquela pessoa que um dia era mal, roubava, fazia, xingava, e agora essa pessoa se converte, ou seja, muda seu coração, muda sua ideologia e passa a praticar o bem, fazendo bem para as pessoas, não ser invejoso, não ser fofoqueiro, não ser mentiroso. Esses são os frutos. Cuidar das viúvas, cuidar dos pobres, ter, compaixão pelas pessoas mais necessitadas. Estes são os frutos do arrependimento. Lógico que aqui João Batista está dizendo que a partir da consciência do pecado e o reconhecimento, você vai se arrepender e vai se batizar nas águas. É isso que João Batista está falando. Depois vem os frutos. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Ele está falando da condenação para aquelas pessoas que não estão praticando a verdade. E a multidão interrogava dizendo, que faremos, pois? E você pode estar perguntando agora também, o que eu posso fazer agora? Arrependa-se. E respondeu ele e disse-lhe, quem tiver 2 túnicas, reparta. Com quem não... Olha, ele está falando uma coisa muito forte, né? Com quem não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Então aqui o arrependimento, ele não é só uma questão religiosa. O arrependimento aqui, João está dizendo que não é o arrependimento de você dizer só que é cristão. Naquela época Jesus ainda estava para vir, estava por cumprir seu ministério. Mas não é só você falar, eu estou arrependido. Eu mudei de vida. Não. Prove. Comece a fazer o bem. Não seja egoísta, não acumule bens de vida, participe com as outras pessoas. Seja de fato uma boa pessoa na prática. É isso que João está dizendo. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que o que vos está ordenado. Não, porque o cobrador de imposto poderia pedir, mas ele tinha que obedecer. Não peça mais do que está ordenado. Ou seja, seja justo. E uns dos soldados o interrogaram também dizendo, e nós, que faremos? Soldado, você imagina a luta de um soldado romano, E ele lhes disse, a ninguém tratais mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, a pessoa é soldado, ele não está falando que não é para ser soldado, é a missão dele. Mas João está sendo muito claro em que, naquilo em que você está proposto a fazer na sua vida, faça de forma digna. Se for soldado, soldado, se for polícia, polícia, se for médico, médico. Mas faça de forma justa, coerente, faça o bem. Se você é soldado, você vai aplicar a lei, mas nunca demasiadamente à força. Se você é um médico, você vai salvar vidas, então você vai aplicar ali as técnicas da medicina para salvar a vida, ou às vezes para tirar a dor, para aliviar a dor da pessoa, para dar um curativo, um remédio. Se é advogado, por uma causa que seja justa, não sendo injusto ou ilegal, sendo antes coerente com a justiça verdadeira, porque a justiça ela não é
um conjunto de leis. As leis, elas tentam alcançar uma justiça, mas a justiça, ela é de Deus. E esse senso de justiça, ele tem que estar dentro da gente, né? E eu vejo que a humanidade está perdendo um pouco esse senso de justiça, daquilo que é correto. E você não precisa conhecer de lei para saber o que é justo. Quer saber o que é justo? É só não fazer para o próximo aquilo que você não quer que faça para você. Essa máxima, esse princípio bem marcante de gerações e gerações que vem através da humanidade, né? Algumas coisas são meio que naturais, que lógico, né? A justiça, o amor à vida. Quem quer tirar a vida de quem? Vai tirar? Você não quer que tire a tua vida? Não, então não tira de ninguém, não machuca ninguém, seja justo, seja coerente, pague suas contas. É muito simples ser justo. É só, ou pelo menos tentar ser, né? E estando o povo em expectação, ansiosos, né, na expectativa, e pensando todos de João em seus corações se porventura seria o Cristo, porque eles esperavam um Messias. E João, ele de certa forma tinha algumas características de um Salvador. Então, no coração das pessoas que ali estavam para serem batizadas, eles no coração questionavam: será que esse é o Messias? Será que ele é o Salvador, esse João? Eles estavam com essa expectativa. E aí respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo com água, mas eis quem vem aquele, a quem não sou digno de desatar correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui nós vamos ver que temos dois batismos. O batismo da água, que é o batismo de arrependimento. É o batismo do perdão, do pedido de perdão. Batismo das águas. Aquele que você se arrepende e deseja nascer de novo. Esse é o batismo das águas. E nós teremos também o batismo de fogo. O batismo que ele está falando, que é Jesus quem dá, que é o batismo do Espírito Santo e o batismo de fogo. Olha, João Batista, ele já está apontando para o Pentecostes, Atos 2. Ele já está anunciando o dia de Pentecostes, que Jesus promete para os seus discípulos que irá batizá-los, que irá descer do céu o Espírito Santo. E essa promessa, ela vem por Cristo, para quem crê em Cristo, para quem tem um chamado por meio de Jesus Cristo. E o fogo, porque é a presença de Deus, é o Espírito de Deus que sela com fogo o ser humano. Por isso que ele é o Deus conosco, Emanuel. Jesus nos devolve a presença de Deus e o Senhor volta a habitar num coração em que estava vazio, perdido. Nós temos o direito de termos de volta a presença do Espírito Santo de Deus, que foi perdida pelo pecado e pode ser perdida pelo pecado. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Assim também, admoestando muitas outras coisas, anunciava o evangelho ao povo. Então João Batista, ele admoestava, ou seja, ele advertia, ele chamava atenção, ele corrigia, exortava, porque ele tinha esse chamado de trazer o arrependimento. Então você tem que trazer a consciência para a pessoa poder entender que é necessário o arrependimento. Porque muitas vezes o pecado ele está sendo tão comum que a pessoa não tem noção que ela está pecando. Então você tem que exortar para trazer a consciência e aí vir o arrependimento. Essa era a ideia de João Batista. 19, capítulo de número 3, versículo 19 do livro de Lucas. Pega a tua Bíblia, vamos ler aí. Vamos estudar a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Sendo, porém, o tetrarca Herodes
repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Então o João Batista, ele repreendia direto o Herodes, né? O Herodes, o imperador, o governador lá, e ele ficava acusando porque Herodes tinha casado com a mulher do irmão. Acrescentou a todas as outras ainda, e tinha mais maldades também, era uma pessoa má. Esta a de encerrar João no cárcere. Então Herodes já estava perturbado com o João Batista, esse cara aí está me perturbando, prendeu ele no cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Então, aqui João Batista, ele batiza todos, inclusive batizou Jesus. E quando ele batiza Jesus, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. Então foi físico, todo mundo viu, foi um pombo mesmo, foi um real, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Esse foi o momento em que João batiza Jesus. Foi exatamente nesse momento. Então não se esqueça, eu vou recapitular aqui por várias vezes, que nós estamos lendo o livro de Lucas, é o Evangelho segundo escreveu Lucas. E você não pode esquecer do que eu vou dizer aqui, que é importante. Mateus, ele vai pregar Jesus como rei, como Messias, descendente de Davi. Marcos vai pregar Jesus como servo, como aquele que veio para servir. E Lucas vai pregar Jesus como um homem perfeito, um homem com sentimento, que tem mãe, que tem pai. Então é a forma como Lucas apresenta aqui no Evangelho. Por isso que agora nós estaremos lendo a genealogia de Jesus Cristo, no versículo 23 do capítulo de número 3 do livro de Lucas. E este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, mais ou menos a idade de Jesus, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Então eu vou falar agora a descendência, a genealogia de Levi, de Melqui, e Melqui de Janai, e Janai José, e José de Matatias, Matatias de Amós, e Amós de Naum, Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Mate, e Mate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Ressá, e Ressá de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melqui, Melqui de Adi, e Adi de Cozã, toda descendência, e Elmadã de e de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matã, Matã de Levi, Levi de Simeão, Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, Matatá de Natã, e Natã de Davi. Olha aqui, aqui a descendência de Jesus, da origem de Davi. E agora começa um pouco mais próximo, onde a gente já lembra um pouco. E Davi de Jessé, Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, Salá de Nazon, Nazon de Aninadab, Aninadab de Arão, e Arão de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá. Chegou em Judá. Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Nacor, e Nacor de Seruque, Seruque de Ragaú, e Ragaú de Faleque, Faleque de Eber, Eber de Salá, e Salá de Cainã, Cainã de Arfaxade, Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, de Lameque, e Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque,
Enoque de Jarete, Jarete de Malelel, e Malelel de Cainã, Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Toda a genealogia da árvore genealógica de Jesus. Jesus aqui está sendo visto como, aqui mostrando consanguineamente como ele veio, a herança dele, a árvore genealógica dele. Agora pega de trás para frente e você vai ver a origem de Jesus, fica mais fácil, você lê ao contrário. Então você pega aqui do versículo 38 e você começa, ó, Deus fez Adão, aí Adão teve o filho Sete, aí Sete, Enos, Cainã, Malelel, Jarete, Enoque, aí você vem vindo ao contrário, você vai chegar aqui, lá no comecinho aqui, ó, você vai chegar em Eli, Matã, Levi, ó, e José, filho de José, você vai chegar em José, da genealogia. Então aqui está a genealogia de Jesus, livro de Lucas, capítulo 3, para você estudar aí na sua casa. Estude a Bíblia, leia a Bíblia. Ah, eu tenho preguiça, pastor. Então vem aqui na live, segunda-feira, às 9 da noite, 21 horas, e acompanha com a gente. Nós já lemos o livro de Provérbios todo, já lemos o livro de Mateus, Marcos, estamos em Lucas. E depois de Lucas nós já vamos pular para João. Olha lá, Lucas, né? João, o evangelista, que João fala de Jesus como o divino, o santo, espiritual, o Deus encarnado. Mas aqui, por enquanto, nós estamos no comecinho da história de Jesus através do livro de Lucas. E é muito importante que você participe compreendendo o que nós estamos fazendo. Nós estamos conhecendo Jesus por meio dos evangelhos. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e o seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laureis como um galardão. Levai o escudo, sim, da fé. Esse ritmo é legal, né? Hinos da harpa cristã, num ritmo diferente. As pessoas deveriam cantar mais assim, com outros ritmos, né? Pegue seu copo com água, estaremos orando pela água. Orando pela água e Deus vai curar. Deus cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Olha os campeões pro céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus.
estaremos orando pela cura, pela libertação. Nós lemos aqui o livro de Lucas, o capítulo de número 3, que conta a pregação de João Batista e o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, quer dizer, e o batismo de Jesus. Muito importante você entender a história da Bíblia, de João, dos principais participantes, né, dos principais protagonistas da Bíblia. João Batista foi muito importante para preparar caminho para Jesus. E logo em seguida vem Jesus dando seguimento. E muitas vezes na nossa vida também é assim. Muitas vezes você não vê muito aquilo que você está fazendo, mas você está preparando o caminho para alguém. Às vezes o seu ministério é um ministério de gerar filhos da fé. É importante você continuar firme. Os frutos virão. Você pode estar preparando o caminho para o seu filho, para o seu parente, e eles um dia lembrarão dizendo: olha, fulano, meu tio, meu pai, meu avô, meu isso, minha mãe se converteu e por isso que hoje eu sou convertido. Quer dizer, você quebrou uma corrente da sua família e começou um novo ciclo, preparou o caminho. Olha aí. Todos os males e agonias deste mundo cessarão. Pegue aí seu copo com água, nós estaremos orando pela água. Muito obrigado pela sua participação. Associação Cristã Pro Bem. Fazer o bem faz bem. Associe-se ao nosso ministério. CNPJ 23 411 154 0001 71. Informações no telefone 011 99709 3919. Você fala comigo, Pastor Elias, eu vou te atender com muito carinho. E aí você vai ser um associado e vai participar dos benefícios da associação. Ajude-nos neste trabalho. E lá na outra rede social, você se inscreva, por favor, porque aí eu preciso lá de um certo número para começar a fazer as lives lá pela outra rede social. @EliasCelibe28 é o nosso endereço, @EliasCelibe28. Pegue seu copo com água, vamos orar pela água. Não se esqueça que a água por si só vai matar a sede e trazer alguns minerais. Mas pela fé, nós determinamos que o poder de Deus se manifestará através das moléculas da água. Porque tudo posso naquele que me fortalece. E o Deus do impossível, porque para Deus não há impossível. Ele pode te curar da enfermidade, dessa dor de cabeça, dessa cefaleia. Ele pode te curar dessa crise reumática. Ele pode te curar da depressão. Ele pode te curar da tua pedra no rim. Somente creia e imagine que você está sendo visitado agora, quando você tomar da água. Pai Santo, a Ti rendemos graça por esta água. Damos graças a Ti, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Consagramos a Ti, meu Pai, em nome de Jesus, que ao tomarmos, sejamos curados e libertos de todo mal, de tudo aquilo que nos impede de chegar perto de Ti. Pai Santo, abençoamos a água e o Senhor também a abençoa. E tomaremos agora, e seremos curados agora, já somos curados, somos sarados, sanados, como hablan los hispánicos, que haga cura, sanidad, en el nombre de Jesus Cristo. Tome a água. Trabalhar
conosco, venha nos ajudar na Associação Cristã Pro Bem. Sua participação é muito importante para nós. Um abraço para você que está nos honrando com a tua presença. Vou falar daqueles que eu estou vendo aqui, né? Otávio Aires Cabral está. Paz do Senhor Jesus, meu primo. Deus abençoe sua vida. Um abraço para a Yolanda, todos aí do Guarujá. Neide Isabel Amorim assistindo a live conosco, minha mãe Irene. Um abraço para dona Irene. Deus abençoe, dona Irene. Um abraço para o filho Mylor, Nora Grace e o neto Taylor. Ei, Taylor, tudo bem? Deus abençoe sua vida. O pregador Taylor, Deus abençoe. Neuza Katsubi, Neuza, paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, Neuza. Forte abraço aí para todos os Felipe, todos os seus filhos. Saúde para todos, Neuza Katsubi. Os irmãos também estão acompanhando. Lucas Mamani, Edwin, os irmãos hispânicos aqui do Labitari, irmãos da Argentina, Buenos Aires. Deus abençoe a todos os irmãos hispânicos de Peru, de Chile. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela participação. Vocês que nos honram com a presença. Cheios de amor. As nuvens da vida descem, não podem a glória ofuscar do reino de glória. Pessoal, nós lemos aqui hoje o livro de Lucas, evangelho que escreveu Lucas, no capítulo de número 3. Marca aí na sua Bíblia, capítulo de número 3, evangelho de Lucas, para darmos continuidade na semana que vem. É um estudo bíblico. Você precisa dar seguimento, dê continuidade a todas as coisas que você começa. Você não pode começar e parar, começar e parar. Você tem que dar continuidade. Tudo tem que ter começo, meio e fim. Dê continuidade para você poder ver os frutos. Porque se você aborta a missão, você não vê os frutos. Pagar não é necessário, a casa que lá hei de ter, meu eternal estuário, no céu nunca vai se romper, jamais. Um abraço para a doutora Osana Chememian Tomagian, lá da Unifig, FIG Uninesp, Faculdade de Guarulhos. Nosso parceiro que oferece cursos universitários, cursos de bacharelado, educação física, direito, entre outros cursos. É lá na FIG Uninesp. Você precisa, acesse o site FIG Uninesp. Você que é aí da região de Guarulhos ou aqui do São Paulo, Largo dos Patos, ali perto, e você também que é próximo do outro lado da Zona Leste, que alcança, tem condução para você poder estudar lá, muito importante. Entre em contato lá com o pessoal da FIC e você vai ter desconto. Mas seja um associado aí, você pode ter desconto de até 50% nos cursos universitários, tá bom? Lá mortos não vão encontrar, os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Então, no final da live, que pena, faz assim, falar, que peninha. Estamos no final, já fizemos a oração da água, já lemos a Bíblia, já ouvimos alguns louvores aqui, e eu uso esses louvores porque eles são de domínio público. O Facebook não corta. Se eu colocar alguns louvores de alguns autores até conhecidos, o Facebook corta. Então nós preferimos optar aqui pelos hinos da harpa cristã, que são uma bênção. Rodeado de grande esplendor. Vamos orar, vamos orar. Oração nunca é demais. Quem precisa de oração? Fala aí, eu e minha casa, meu vizinho, todo mundo precisa de oração. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa rica oportunidade do estudo da tua palavra. Venha até nós, Pai, ensina-nos cada vez mais o teu caráter
e seja luz nas nossas trevas. Ilumina nossa alma. Nós precisamos ser luz. Pai Santo, cuida dessas pessoas, acampa teus anjos na vida de cada um. Dá uma semana de vitória, livrando do mal, do homem perverso, da bala perdida. Dá-nos, Pai, poder de filho para curar, para batizar e para libertar, pregando o teu evangelho a toda a nação. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Você quer a bênção apostólica? Levante suas mãos para o céu, num gesto de quem vai receber algo. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, o Consolador, estejam com todos, não só hoje, mas para sempre. E você diz amém. Uma ótima semana. Obrigado pela tua participação. Minha vida, em Jesus, minha alma é